Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou fazer um tutorial aqui, vou mostrar um tutorial de como o aluno enxerga a atividade, como ele responde à atividade. Muita gente tem perguntado, né, como é que o aluno enxerga e como é que ele pode fazer essa atividade. Tá? Eu já tinha feito um tutorial o ano passado, né, dentro do Google Classroom, na visão do aluno, mas o pessoal tem pedido para fazer então usando o e-mail Educar. Então eu estou usando o e-mail do meu filho, né, para ter essa visão como aluno, e vou mostrar que eu criei uma atividade especificamente para ele ali, né, só para fazer esse tutorial, e vou mostrar então como ele faria para entregar essa atividade. Então aqui eu tenho a atividade tutorial, tá? E atividade tutorial para aluno. Está especificado aqui, eu coloquei um link de um vídeo e coloquei uma lista de exercícios em PDF. Então eu vou clicar aqui para abrir essa lista. Ó. Tá? É uma lista sobre áreas compostas, né? Eu coloquei, no caso, para o aluno não poder editar, né? Tem essa opção, também mostrei no outro tutorial para professor, de como o aluno poderia, de como o professor poderia disponibilizar, né, esse material para o aluno fazer uma edição. Né? No caso, eu compartilhei então só para ele visualizar então aqui os exemplos e a lista de exercício. Tá? Então, eu vou entrar aqui, está como atribuído, está aparecendo para ele como atribuído, então eu vou clicar aqui, ver atividade. Bom, aqui então aparece, né, quanto é que vale a atividade, vale 10 pontos, né, ele pode escrever aqui um comentário para o professor, né, e aqui então tem seus trabalhos e adicionar ou criar. Tá? Então eu vou clicar ali e vou escolher qual é a opção que eu posso adicionar. O aluno pode ter esse arquivo no G Drive, né, no Google Drive, ou ele pode ter hospedado em qualquer outro, né, site de hospedagem, né, e colar só o link aqui, ou ele pode então, que é a opção que eles mais utilizam, é o arquivo. Então eu vou clicar aqui, ó, em arquivo e vou procurar dentro do computador aonde está a minha atividade feita. Né? Vou pegar aqui uma foto do caderno e vou vir aqui fazer o upload. Então eu pergunto muito também como é que o aluno pode entregar a atividade, né? Tem várias maneiras, né? Um formulário, por exemplo, a outra é tirar uma foto do caderno, no caso de matemática, né, por exemplo, e fazer a resolução e postar a foto do caderno aqui. Bom, então após carregar o arquivo da foto do caderno, por exemplo, ali, né, o aluno pode inclusive clicar aqui para visualizar, né, o trabalho dele ali, ó. Então áreas compostas aqui, tá, aqui estão as resoluções do caderno dele, vejo que fica bem visível, né? Alguns professores perguntam como colocar a correção ali. Não sei. Bom, uma alternativa que ele tem é fazer o download dessa imagem e usar, né, um aplicativo qualquer de edição de imagens e fazer a correção ali. A outra é anotar só as respostas numa folha, que é o que eu normalmente faço, né? E ir anotando quais as respostas que estão corretas e quais estão erradas. E aí eu escrevo no comentário ali para o aluno qual a questão que ele errou e né, por que ele errou, né? Então normalmente é isso que eu faço quando é no caso de postar uma foto do caderno. Tem a opção aqui, ó, de entregar, né? Então ele vai vir aqui, ó, entregar. Ó, aqui está perguntando para confirmar, né, se realmente quer entregar a atividade. Então sim, né, entregar. Ó, pronto, tá entregue. Isso é uma coisa importante que eles cuidem, né, que às vezes o aluno esquece, adiciona a imagem ali, mas não coloca entregar. E aí ele pensa que enviou, mas o professor não recebeu. A partir do momento que ele clicou ali entregar a atividade, aí sim o professor com certeza vai receber essa atividade, né. No caso aqui ele pode também cancelar esse envio, ó. Não quero, me arrependi, né? Posso aqui vir cancelar o envio da atividade, né? Você é maluco, é? Ele pode vir aqui e adicionar outra, né? Então ele vai vir aqui e vai adicionar outra atividade, né? Ou ele pode optar aqui por abrir, por exemplo, documentos, né? Abre o editor de texto do Google, né? E aí ele cria ali, né? Vai esperar criar, cria ali com o nome dele, e aí então ele vai abrir esse documento e vai
digitar as resoluções. Muitos alunos fazem isso e fica muito boa a apresentação, né? Facilita bastante até para o professor corrigir, né? Então o professor, se quiser, pode pedir que o aluno apresente dessa forma, né? Escrevendo então a resolução, né? no Word, aqui no editor de texto, no caso do Google, né? Então ele vai escrever ali, né? Resolução, ó, por exemplo aqui. Então esse editor aqui ele é muito parecido, né, com o Word, por isso que eu até estava usando o termo Word. Na verdade ele é um editor de texto do Google, né, mas ele tem quase as mesmas funções, né, que tem aí então o editor de texto, por exemplo, o Word, né, ou qualquer outro do OpenOffice também, né, que ele pode utilizar. Tá? Então ele vai fazer aqui tem caracteres especiais, ó, tem a função de equações, né, que a gente usa muito na matemática aqui, ó, que ele pode utilizar também para escrever as fórmulas, os cálculos, né? Não sabia. No momento que ele fez aqui, está demorando um pouco para carregar aqui a função fórmulas, né? E ele vai simplesmente aqui, ó, fechar, né, o arquivo. Quando o professor vai abrir lá, vai estar toda, né, as resoluções dele, né? Vejam que ali, ó, eu fechei o arquivo antes dele atualizar o salvamento, tá? Ficou só a primeira letra aqui que eu tinha escrito, mas aqui, ó, vejo que nem tem a opção aqui de salvar, né? Ele fica automático, fica salvo automático, né? Então o aluno pode escrever ali, né, o que ele quiser, né, o texto, e ele vai salvar automático. E inclusive depois na hora da correção o professor pode adicionar comentários aqui. Ele pode deixar um comentário para o professor, né? E se o professor entrar bem na hora que ele estiver fazendo a atividade, se o professor abrir o arquivo dele ali, porque no momento que ele criou o arquivo de documento de editor de texto, já está adicionado, o professor pode conseguir visualizar. Já me aconteceu isso, de eu abrir o arquivo editor de texto na hora e o aluno está fazendo ali e eu acompanhar bem na hora que o aluno está escrevendo. Então aí dá para te comunicar aqui, né, pelas mensagens com o aluno na hora, né? Parada chata. O aluno inclusive pode fazer uma pergunta ali. O aluno vai salvar aqui, então ele está perguntando, as alterações ainda não foram, talvez não tenham sido salvas ainda, né? E é isso, ó, ficou adicionado ali o arquivo, vai ser a maneira que o professor vai ver lá quando ele abrir esse documento do editor de texto, né? Bom, aqui então ficou as duas opções que eu criei, né? Então eu vou adicionar como entregar aqui as duas, ó. Tá perguntando se quer confirmar aqui, vai entregar. No momento que ele entregou aqui, vai chegar um aviso para mim, né, ou por e-mail, ou no próprio aplicativo Google Classroom, vai me avisar que um aluno entregou a atividade. Tá? E aí o professor vai conseguir visualizar lá como ele entregou. Então agora eu vou mostrar a visão do professor dessa atividade que esse aluno entregou. Então, pessoal, agora eu vou mostrar como o professor recebeu essa atividade, né, do aluno. Vai vir aqui em atividades, a atividade tutorial para o aluno, ó, entregue 1. Ele vai clicar aqui, que eu já tinha reenviado, né, deu problema na primeira gravação, então eu reenviei de novo. E vai clicar aqui, ó, na imagem, vai abrir a imagem ali do arquivo do aluno, né, no caso aqui ele postou a foto do caderno, ó. Então aqui tem várias opções para te corrigir. Tu pode fazer o download aqui, ó, na setinha, fazer o download, pode imprimir, ou pode vir aqui, ó, e colocar, assinalar onde está o erro aqui e colocar o comentário, ó. Erro na fórmula, por exemplo. Ok, aí o aluno quando abrir ele vai ver essa observação aqui. Se não tem a nota aqui, vamos supor que eu já não tivesse corrigido, coloca a nota aqui, pode colocar um recado para o aluno pode te responder, né? Se tu fizer o download aqui, tu pode corrigir esse trabalho aqui, pode abrir aqui no Paint do Windows, né? E tu pode fazer a correção do trabalho dele aqui, ó. Eu escolhi aqui a canetinha aqui, fiz a correção e depois tu posta o arquivo para o aluno de novo ver onde estão as correções dele. Tá? Então essa é a maneira aí, tu pode vir aqui então devolver, né? Essa é a maneira então que o professor faz a correção do trabalho que o aluno reenviou. Tá? Então essa era uma dúvida que o pessoal tinha, como é que o professor recebe a atividade, né? Então é dessa forma, e como é que o aluno posta, né? Então mostrei ali a visão do aluno como postar a atividade. Então era isso, até a próxima.